O governo anunciou em janeiro passado um conjunto de medidas macroeconômicas visando conter o custo de vida nos primeiros 100 dias de governação, agravadas pelas manifestações pós-eleitorais. Trata-se de medidas tais como isenção do IVA na aquisição de produtos da primeira necessidade e redução do preço do combustível. Passado mais de 60 dias, a TV Focus ouviu a opinião do economista Egas Daniel se as medidas estão ou não a surtir o efeito desejado. Em resposta, o economista começou a dar nota negativa, ao afirmar que é praticamente impossível visualizar qualquer impacto das referidas medidas, tanto do ponto de vista da sua implementação como da sua eficácia, enquanto continuar a haver manifestações populares. Eu acho que as manifestações, elas já foram, de facto, um elemento causador, um dos elementos causadores ou que pressionou pelas medidas relativamente mais arrojadas. Agora, a sua continuidade também pressiona a eficácia da implementação dessas medidas. Não somente a implementação em si, mas principalmente o impacto. Por exemplo, o custo de vida, por mais que se reduza todos os IVAs, ou todos os impostos, todos os direitos aduaneiros, se o produto não chega ao mercado, vai restringir a oferta, e a restrição da oferta faz com que o preço seja mais alto. Mais uma vez, por exemplo, o preço do combustível até pode baixar, o que é bom, mas se não há combustível nas bombas, limita também, tem outros custos subjacentes que até podem superar a redução do custo do preço do combustível. Então, por outro lado, Egas Daniel considera as medidas do governo liderado por Daniel Chapo como uma cópia do plano econômico-social do anterior governo. Também tendo em conta que algumas daquelas medidas não são estruturais, são medidas que denotam alguma continuação de aspectos que não foram implementados no Plano Econômico-Social 2024, que já estavam no programa do governo. Coube fazer menção às mesmas do que o governo ia fazer dentro dos primeiros 100 dias. O economista cita alguns exemplos da sua tese. Por exemplo, mesmo a questão da distribuição do livro escolar, eu acho que era um dos elementos que estava aí nas medidas, né? Então, a distribuição do livro escolar não é uma medida extraordinária que surge no âmbito dos 100 dias, é a continuação do que devia ter sido feito em 2024, que nessa nova administração colocou-se como sendo prioritário, provavelmente, e se incluir dentro do escopo, dentro de várias coisas que o governo tem que fazer, priorizou-se, por exemplo, aquelas medidas dos 100 dias. Agora, depois se me pergunta qual é o impacto da distribuição do livro escolar na qualidade de vida, ou no custo de vida, ou na economia, mais uma vez, é limitado e provavelmente nem sei se já se terminou com a tal distribuição do livro escolar. Mesma coisa, se me pergunta, houve algum impacto nos preços? A reestruturação, por exemplo, da LAM, já se comprou os novos aviões? Quer dizer, não temos ainda, vamos lá, uma implementação integral das medidas, por um lado. Por outro lado, muitas dessas medidas não têm um impacto imediato. E algumas não são tão estruturais quanto se esperava que fossem. Então, há um conjunto de elementos que deve-se tomar em consideração na análise deste impacto. O economista aconselha ao governo a envidar todos os esforços para o restabelecimento da paz no país, de modo a que as suas medidas sejam eficazes, tanto do ponto de vista econômico como social. É importante ter esta visão completa sobre o cenário. É importante que todas as medidas estruturais, econômicas, sejam de facto acompanhadas por um processo de estabilização, que é este que no final das contas vai aumentar a eficácia das medidas. Respondendo à sua pergunta, sim, as manifestações, os protestos, as paralisações, os bloqueios limitam de sobremaneira o impacto e a eficácia de qualquer medida, não somente essa dos 100 dias, mas de qualquer medida que o governo possa tomar para poder impactar a economia e as pessoas. Refira-se que Moçambique vive uma grave crise econômica e social sem precedente desde o anúncio dos resultados eleitorais. Parceiro.